No coração dos Pirineus franceses, aninhada como um segredo guardado pelas montanhas, jaz a cidade de Lourdes. Em meados do século XIX, era pouco mais que uma vila obscura, marcada pela pobreza e pelo esquecimento do mundo. E foi ali, nesse cenário de aparente insignificância, que o céu decidiu rasgar o véu e manifestar sua glória de uma forma que ecoaria através dos séculos. Não escolheu os palácios dos reis, nem as cátedras dos doutores, mas a alma pura e o coração humilde de uma menina analfabeta, doente e miserável. Marie Bernard Subiru, a quem o mundo viria a conhecer como Santa Bernadette. A história de Bernadette é um evangelho vivo da preferência divina pelos pequenos, pelos últimos, por aqueles que o mundo despreza. Nascida em 1844, filha mais velha de um moleiro falido e de uma lavadeira, sua infância foi uma luta constante contra a fome, a doença e a miséria mais abjeta. A família Subiru chegou a morar no Le Cachot, a antiga prisão da cidade, um lugar úmido, escuro e insalubre, abandonado por ser considerado inabitável. Ali, naquele cubículo de desesperança, Bernadette cresceu, sofrendo de asma crônica, uma consequência da pobreza e da desnutrição que deixaram pequena e frágil. Não frequentou a escola, mal sabia o catecismo, sua primeira comunhão foi tardia. Aos olhos do mundo era uma nulidade, alguém destinado ao esquecimento. Mas Deus vê diferente. No dia 11 de fevereiro de 1858, um dia frio de inverno, Bernadette, então com 14 anos, saiu com a sua irmã, Toinette, e uma amiga, Jeanne Abadie, para catar lenha nas margens do rio Gave de Pau. Enquanto as outras atravessavam as águas geladas, Bernadette hesitou, temerosa de gravar sua asma. Foi então, junto a uma gruta escura e úmida, conhecida como Massabielle, Rocha Velha, que ouviu um som como uma rajada de vento, mas nada se movia. Olhou para a gruta e viu, no nicho da rocha, uma luz dourada e dentro dela uma jovem senhora de beleza indescritível, vestida de branco, com um cinto azul e uma rosa de ouro em cada pé. A senhora sorriu para ela e fez o sinal da cruz. Bernadette instintivamente pegou seu terço e começou a rezar. A senhora acompanhava as contas do terço, mas não movia os lábios, exceto no Gloria Patri. Era o início de um diálogo entre o céu e a mais humilde das criaturas. Seguiram-se 17 outras aparições, entre fevereiro e julho daquele ano. A senhora, a quem Bernadette inicialmente chamava apenas de aquerô, aquilo, ou ela no dialeto local, pedia oração e penitência pela conversão dos pecadores. Pedia que Bernadette bebesse e se lavasse na fonte, mas não havia fonte ali. Obediente, a menina começou a cavar a terra úmida com as mãos e dela brotou uma água barrenta, que logo se tornou uma fonte límpida e abundante, a fonte milagrosa de Lourdes, que jorra até hoje, símbolo da graça divina que purifica e cura. A notícia se espalhou, atraindo multidões e também desconfiança das autoridades civis e eclesiásticas. Bernadette foi submetida a interrogatórios exaustivos, ameaças, zombarias. O pároco local, o austero Abe Peiramal, inicialmente cético, exigiu provas. Pediu que a senhora dissesse seu nome e fizesse uma roseira florescer em pleno inverno. A senhora apenas sorria e pedia oração e penitência. Bernadette, com a firmeza e simplicidade desconcertante para sua idade e condição, mantinha seu testemunho. Ela me disse para vir aqui. Eu não posso desobedecer. Sua humildade era sua força. Ela se serviu de mim como de uma vassoura. Quando o trabalho está feito, a vassoura é colocada atrás da porta. Finalmente, no dia 25 de março de 1858, festa da Anunciação, a senhora respondeu à pergunta insistente de Bernadette sobre sua identidade. Erguendo os olhos ao céu e juntando as mãos, disse no dialeto local: Eu sou a Imaculada Conceição.
Bernadette correu para contar ao pároco, repetindo as palavras que mal compreendia. O padre Peyramal ficou chocado. Aquela menina ignorante não poderia ter inventado aquilo. O dogma da Imaculada Conceição havia sido proclamado pelo Papa Pio IX apenas 4 anos antes, em 1854, e era um termo teológico complexo, desconhecido da maioria dos fiéis. Quanto mais João Campanês, analfabeta, era a confirmação divina, vinda dos lábios da própria Virgem. Após as aparições, a vida de Bernadette não foi de glória terrena, mas de um escondimento ainda maior. Para fugir da curiosidade incessante, refugiou-se no convento das Irmãs da Caridade de Nevers, na cidade com o mesmo nome, Nevers. Ali viveu como uma religiosa simples, dedicada aos doentes, suportando com paciência não apenas as dores crescentes de sua doença, tuberculose óssea no joelho, mas também a incompreensão e, por vezes, a dureza de algumas superioras que viam com desconfiança a vidente. Seu sofrimento era sua contínua penitência oferecida pelos pecadores. Dizia: meu ofício é ser doente. Com simplicidade, morreu jovem, aos 35 anos, em 16 de abril de 1879, sussurrando: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por mim, pobre pecadora. Mas Deus reservava ainda um sinal extraordinário. 30 anos após a sua morte, em 1909, por ocasião do processo de beatificação, seu corpo foi exumado. Para espanto de todos, estava perfeitamente incorrupto, flexível como se tivesse acabado de adormecer. Novas exumações em 1919 e 25 confirmaram o fenômeno. O corpo de Bernadette, que em vida fora marcado pela doença e pela fragilidade, repousa intacto até hoje na capela do convento. Um testemunho silencioso e eloquente da santidade e da verdade das aparições de Lourdes. Qual o significado teológico deste corpo incorrupto? É um sinal visível da graça divina que habitou naquela alma humilde. É um prenúncio da ressurreição da carne, prometida a todos os que morrem em Cristo. É a prova de que a pureza de coração e a fidelidade a Deus transfiguram a própria matéria. O corpo que foi templo do Espírito Santo, que viu a Mãe de Deus face a face, foi preservada da corrupção como um selo divino sobre sua vida e sua missão. É a humildade exaltada, a fraqueza transformada em força, a pobreza enriquecida pela glória de Deus. Lourdes tornou-se um dos maiores centros de peregrinação do mundo. Milhões acorrem à gruta de Massabiel, buscando cura física e, sobretudo, espiritual, na água da fonte na intercessão de Nossa Senhora e de Santa Bernadette. As curas milagrosas, rigorosamente examinadas pela Igreja, continuam a acontecer, mas o maior milagre de Lourdes é a conversão dos corações, o reencontro com a fé, a força encontrada na oração e na penitência. A mensagem de Lourdes, transmitida pela pequena e humilde Bernadette, permanece atual, um chamado urgente à conversão pessoal, à oração, especialmente o terço, à penitência pelos pecados do mundo, à confiança na misericórdia de Deus e na intercessão maternal da Imaculada Conceição. Santa Bernadette Soubirous, a menina que não servia para nada aos olhos do mundo, tornou-se um farol de esperança, mostrando que Deus escolhe os pequenos e humildes para confundir os fortes e sábios, e que a verdadeira grandeza reside na simplicidade de coração, na fidelidade divina. Que Santa Bernadette e a Santíssima Virgem rogue por nós, para que um dia tornemos dignos das promessas de Cristo. Amém.